Vamos lá, pessoal. Vamos voltar. Tem alguns recados aqui. Primeiro, o pessoal da organização pediu para falar que o certificado vai ser enviado por e-mail em até 7 dias. E também a gente vai ter uma aula. Na verdade, não é uma aula, é um encontro, quase que uma mentoria, né? Em que a gente vai ter um espaço para tirar dúvidas, compartilhar experiências, casos concretos, no dia 21 de agosto, de 10 a meio-dia, no auditório da DAF, no segundo andar. Então eu vou até pedir, pessoal, hoje eu tenho uma reunião na PGE, 1h30, então eu vou ter que sair correndo daqui 1 hora. Não vou conseguir ficar para as dúvidas aqui depois da aula. Então, todas as dúvidas vão ser tiradas nessa aula extra, do dia... Acabei de falar aqui, dia 21 de agosto, de 10 a meio-dia, beleza? Vamos dar sequência aqui para a gente concluir o nosso conteúdo. Eu vou falar sobre alguns instrumentos importantes na fiscalização que são previstos no nosso decreto. E eu queria destacar dois grandes instrumentos, o ANS, o Acordo de Nível de Serviço, e o Registro de Ocorrência. O ANS já era previsto, mesmo antes da nova lei, da nova legislação. No enunciado 34 já era uma prática administrativa, o decreto de fiscalização também anterior já trazia essa figura. E o que se falava sobre o ANS? O ANS é um instrumento de verificação de padrões mínimos de qualidade e eficiência dos serviços prestados pelo contratado, de forma a permitir à administração pública a fiscalização e a supervisão dos serviços na execução dos contratos. O ANS ele integra um instrumento convocatório, o contrato, podendo ser previsto em termos de referência. Então, o que seria o ANS? Seria um documento que você teria ali algumas metas, alguns padrões de desempenho que o contratado deveria atingir de forma a graduar a sua remuneração. Tanto que o próprio enunciado já falava, o ANS deve prever metas e critérios objetivos de aferição e mensuração dos resultados, quantidade e qualidade na prestação do serviço, de forma clara e concreta, contendo especialmente os indicadores e os instrumentos de medição que serão adotados. E o mais importante, em razão do não atendimento às metas e critérios definidos no ANS, o valor da remuneração poderá sofrer deduções, devendo ser proporcional à aferição realizada, independentemente de aplicação de penalidades administrativas decorrentes da execução parcial ou total do serviço. Então, eventualmente, se o contratado não atingisse essas metas, ele poderia ter até uma dedução na sua remuneração. Era uma espécie de remuneração variável. A nova lei agora positiva essa figura da remuneração variável, mas aqui no Estado a gente já adotava através do ANS. A própria União também já tinha o IMR, o Índice de Medição de Resultados na União, aqui a gente já usava o ANS. E no decreto, no nosso decreto 48.817, você tem lá o artigo 19, parágrafo 2º, dizendo que quando previsto o ANS, o fiscal do contrato deverá verificar os impactos sobre o pagamento, nas situações em que a contratada não produzir os resultados, executar parcialmente ou com as quantidades e qualidades mínimas exigidas nos serviços contratados, ou seja, a contratada ela não cumpriu as metas previstas no ANS, ou quando ela deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a prestação do serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. O contratado empregou um material de qualidade inferior, isso também pode impactar negativamente na sua remuneração. E parágrafo 3º, a redução do pagamento não se confunde, não prejudica sanções eventualmente cabíveis. Mesma coisa que falava aqui no enunciado 34. Por quê? O ANS não é uma sanção, não é uma penalidade ao contratado. É um instrumento de medição de resultados. Então, já foi previsto na licitação, no instrumento convocatório, ou no contrato, ou no termo de referência,
O contratado já participou da licitação sabendo daquilo, dessa possibilidade, então ele não pode questionar que foi aplicada uma sanção a ele sem contraditório, não, é um instrumento de medição de resultados. Tanto que eu posso deduzir a remuneração dele com base no ANS e posso também, se for o caso, abrir um processo sancionatório. Não tem bis in idem aqui, eu posso fazer as duas coisas, porque o ANS é um instrumento de medição de resultado, que pode impactar na remuneração. E aí, se for verificada uma infração que vai gerar, de fato, a necessidade de abrir um processo sancionatório, eu posso abrir esse processo, além de ter deduzido já a remuneração dele aplicando o ANS. Outro instrumento importante também é o registro de ocorrência. Olha só o que diz o parágrafo 5º. O registro de ocorrência é o documento no qual são anotados periodicamente todos os eventos relacionados à execução do contrato e, quando houver, deverá ser formalizado nos autos do processo administrativo de gestão e fiscalização da contratação, de que trata o inciso 1 do artigo 22 desse decreto e juntado ao respectivo processo de contratação. Então, o que é o registro de ocorrência? É um documento também importante de fiscalização que vai ser utilizado para que sejam anotadas todas as intercorrências na execução contratual. E aí, quem que vai ser o responsável por essas anotações? É o fiscal do contrato. Olha só o artigo 24, que a gente viu ontem, inclusive. É competência comum dos fiscais do contrato efetuar o registro de ocorrências, que deverá ser cumulativo para todo o período de execução do contrato e deverá ser utilizado pelo fiscal durante toda a sua atuação, contendo todos os procedimentos realizados para assegurar a execução regular do objeto. Também é competência do fiscal anotar no registro de ocorrências as inspeções periódicas, as faltas verificadas, as providências exigidas e as recomendações efetuadas. Então, tudo, não é só falta da contratada. Qualquer recomendação que ele fez, qualquer verificação que ele fez numa inspeção ali na obra, por exemplo, ele tem que anotar. E o registro de ocorrência não é o diário de obra, são coisas diferentes, tá? O registro de ocorrência é uma peça feita pelo fiscal que vai ali ser feito com todas essas anotações que a lei exige e o decreto também. Aí que tá, aí vai mandar para o gestor. Olha só, artigo 22. Cabem ao gestor do contrato, em especial, as seguintes: realizar o acompanhamento do registro de ocorrência elaborado pelos fiscais. Então, o fiscal elabora e o gestor do contrato analisa. O gestor sempre é naquele papel de gerenciamento, porque se ele verificar ali que o fiscal notou uma falta que caracteriza uma infração, ele pode recomendar a abertura de um processo sancionatório, o gestor do contrato. E, pessoal, na fiscalização é importante a gente verificar que a administração pública, se ela falhar na fiscalização, ela pode ser responsabilizada. Então, por isso que a fiscalização ela não só é um poder, mas é um dever da administração pública. Olha só o artigo 121, lá o parágrafo 2º. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas, se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações. Então, se você tem, por exemplo, um contrato que tem mão de obra alocada, e aí a contratada não recolhe, por exemplo, o INSS dos empregados, ou não paga o 13º, e o fiscal não apontou isso, não fiscalizou, a administração não previu instrumentos para se resguardar, a administração pode vir a ser responsabilizada por essa falha na fiscalização. Por isso que é tão importante a gente ter esse cuidado na fiscalização. E aí, quais instrumentos que a lei traz, e o decreto também, para auxiliar essa fiscalização, sobretudo em relação a verbas trabalhistas e previdenciárias? Você pode, entre outras medidas, o contrato pode prever, por exemplo, a exigência de um seguro, uma caução, fiança bancária ou seguro-garantia, para cobrir verbas rescisórias inadimplidas. Então, eu posso exigir que o contratado contrate esse seguro. Claro, tem que estar previsto já desde o início essa obrigação.
Condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas vencidas relativas ao contrato. Então, eu só pago o contratado mediante o comprovante de quitação dessas verbas. As verbas vencidas, obviamente. Efetuar o depósito de valores em conta vinculada. Aqui é uma particularidade, é mais específico, precisa de uma regulamentação adequada, como é que vai ser feita essa conta vinculada, mas é um instrumento que a lei prevê, né, uma conta vinculada somente para pagamento dessas verbas, a administração deposita tudo lá nessa conta vinculada. Em caso de inadimplemento, efetuar diretamente o pagamento das verbas trabalhistas, que serão deduzidas do pagamento devido ao contratado. Então, por exemplo, pagar diretamente ao empregado da contratada, o empregado é da contratada, mas se eu verificar que ela não está pagando o 13º dos empregados, por exemplo, eu posso efetuar o pagamento direto para eles. Claro, deduzindo da remuneração da contratada, porque, lembre-se, como é que é calculada a remuneração da contratada nesses contratos com mão de obra? Pela planilha de custos, né? Então, você vai ter ali, eventualmente, que deduzir alguma verba da planilha que ela não estava efetivamente pagando. Estabelecer que os valores destinados a férias, 13º, a ausências legais e a verbas rescisórias dos empregados do contratado que participarem da execução dos serviços contratados serão pagos pela contratante ao contratado somente na ocorrência de fato gerador. É o pagamento por fato gerador. Eu só vou pagar, por exemplo, férias quando o empregado de fato for tirar férias, por exemplo. Então, eu vou pagando por fato gerador essas verbas. São instrumentos que a lei possibilita, mas o nosso decreto, ele vai tratar desse tema, mais especificamente, nos artigos 50, artigo 28, né? E ela vai trazer ali alguns instrumentos de fiscalização em relação a essas verbas. Artigo 28 e 29. Vou 29 primeiro. 29 fala o seguinte: 29 do decreto estadual. Nos contratos de prestação de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a administração poderá ainda valer-se, mediante previsão em edital ou contrato, dos seguintes mecanismos de contingenciamento de riscos de inadimplemento das obrigações trabalhistas sociais. Por exemplo, retenção das notas fiscais ou faturas em valor proporcional ao inadimplemento, condicionando o pagamento à comprovação das obrigações vencidas. É aquela ideia de somente pagar se o contratado comprovar o pagamento das verbas. O TCU já admitia isso, tá? Mesmo antes da nova lei, o TCU já possibilitava que eu retesse pagamento para verbas trabalhistas, né? Se eu constatasse que a contratada não está pagando os seus empregados, eu poderia, a administração, fazer essa retenção total ou parcial do pagamento. O que não se admitia, e ainda não se admite, é o reter pagamento se eu constatar uma irregularidade, por exemplo, tributária. Eu não posso reter pagamento, por exemplo, se ela começou a dever ICMS para o Estado. Isso eu não posso fazer. Agora, verba trabalhista e previdenciária, o TCU já admitia, mesmo antes da nova lei, e agora a nova lei expressamente possibilita, o decreto também. Tem a questão da conta vinculada, também é um mecanismo de contingenciamento importante. É aquela conta para provisionamento da parcela das notas fiscais ou faturas relativas às verbas decisórias contidas na planilha de custo, condicionando a liberação do valor mediante a comprovação da ocorrência de fato gerador. É aquela conta em que você destina ali o pagamento das verbas, sobretudo verbas rescisórias, para você, já que você vai ter que arcar com aquilo eventualmente numa condenação trabalhista. Então já fica tudo depositado ali para a administração se resguardar. E a retenção de garantia. Por quê? Como eu disse, né, a lei possibilita que a administração exija garantia que cubra aquelas verbas, no caso de inadimplência da contratada. E aí, uma vez havendo inadimplência, eu posso reter aquela garantia. Ou se for um seguro garantia, acionar o seguro caso a contratada não pague as verbas. Por isso que é tão importante, né, que eu falei ontem, as atribuições do
do gestor do fiscal de contrato, verificar o instrumento de apólice, a apólice de seguro, porque eventualmente a apólice pode ali ter uma previsão excluindo essas verbas. E aí, se a apólice excluiu e a gente não questionou isso, na hora de aceitar a apólice, isso pode dar problema, porque depois, quando eu precisar, não vai me servir de nada. Então, são situações que geram essa tensão. Aí, tanto o artigo 50 da lei quanto o artigo 28 do decreto, eles vão trazer ali também uns instrumentos importantes de fiscalização em relação a essa mão de obra alocada, esses contratos que têm mão de obra alocada. Olha só o artigo 50 da lei. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com FGTS em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto ao registro de ponto, recibo de pagamento de salário, adicionais, horas extras, repouso semanal remunerado, 13º, comprovante de depósito FGTS. FGTS é verba trabalhista também. Se a contratada não recolhe a FGTS dos empregados, a administração pode ser responsabilizada também. Recibo de concessão e pagamento de férias e o adicional, né, o terço condicional de férias. Recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados. Recibo de pagamento de vale transporte e vale alimentação. Então, tudo isso, o fiscal ele tem que estar atento. Na fiscalização efetiva ali, ele tem que exigir, ele pode e deve exigir esses comprovantes para verificar ali, de fato, se a contratada não está descumprindo essas verbas. Na mesma linha, o decreto, no artigo 28, vai dizer que no caso de contratos que tenham por objeto a prestação de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a obrigação do cumprimento, a obrigação de comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, de que trata o artigo 50, que é esse que a gente viu, da 14133, deverá ser cumprida pela empresa contratada mensalmente com a apresentação dos seguintes documentos. Então, atenção, essa verificação é mensal. E quais documentos? Cópia da folha de pagamento analítica do mês da prestação de serviço, em que conste como tomador o órgão ou entidade contratante, né, a cópia da folha de pagamento, recibos de pagamento ou guias de depósito, para você comprovar ali, de fato o que foi pago, e o guia de recolhimento da Previdência Social junto à INSS, né, para informações de verbas previdenciárias, para mostrar ali que a empresa está regular também com as verbas previdenciárias. Guia de recolhimento da FGTS, que também é uma verba trabalhista, como eu disse. Registro de horário de trabalho relativo ao mês de prestação de serviço. Como assim, né? Para que isso? Porque eu vou exigir registro de horário de trabalho, né? O ponto ali dos empregados, por exemplo. Porque pode ter hora extra, né? Se eu não exigir isso, pode haver uma condenação de hora extra ali. Então, se o empregado está prestando hora extra, eu tenho que controlar isso também. Não porque há uma subordinação, porque não há subordinação entre esse empregado e a administração, mas sim porque existe um dever de fiscalização em relação às verbas trabalhistas. E aí, se o empregado da contratada ele está ali ficando até meia-noite no trabalho, na obra, por exemplo, né, ele eventualmente vai depois entrar com uma ação pedindo hora extra. E aí a administração subsidiariamente vai ter que pagar porque ela não fiscalizou. A contratada não vai pagar, então a administração é que vai acabar sendo responsabilizada. Aviso de férias e recibo de 13º, salário, se for o caso, e os termos de rescisões de contratos, porque no termo de rescisão você vai ter especificação das verbas trabalhistas e previdenciárias dos empregados da contratada que foram demitidos, né? E aí, eventualmente, se você verificar ali alguma irregularidade nessa quitação, o fiscal pode acionar uma daquelas medidas que a gente já conversou, né? Como, por exemplo, pagamento por fato gerador, pagamento em conta vinculada. E aí o parágrafo 1º fala o seguinte, o parágrafo 1º vai dizer o seguinte: no primeiro mês da prestação dos serviços, bem como sempre que houver admissão de novos empregados, a contratada deverá fornecer planilha resumo com as seguintes informações sobre os empregados terceirizados a este vinculados. Então,
vai começar um contrato de limpeza. Primeiro mês, já tem que exigir essa planilha resumo com a indicação, né, desses empregados do contrato e também, eventualmente, quando houver admissão de novos empregados, isso também tem que ser indicado. Vai ter que ter a relação dos empregados contendo nome completo, cargo, função, horário, ou seja, todos os dados relativos aos empregados que estão alocados naquele contrato. Carteira de trabalho e previdência social, né, a CTPS desses empregados. E, parágrafo 2º, mensalmente deverá ser averiguada ainda a manutenção das condições de habilitação referentes à regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista da contratada, aferindo-se a validade das certidões, em especial o certificado de regularidade da FGTS e a CNDT, a certidão negativa de débitos trabalhistas. Então, o fiscal tem que estar atento também. Mensalmente, ele vai ter que conferir isso, né? Se a empresa ela mantém as condições de habilitação e se há a regularidade tanto trabalhista quanto em relação ao FGTS, a FGTS e previdenciária também. Por quê? Porque senão a administração pode ser responsabilizada. Então, tem que ter um papel proativo da gestão e fiscalização mensalmente para você fazer essa avaliação. Olha só o parágrafo 3º. O cumprimento das obrigações dispostas neste artigo deverá ser aferido previamente à liberação do pagamento mensal das faturas, mediante a elaboração do relatório contendo o checklist dos documentos apresentados. Então, só vou pagar a contratada, só vou liberar o pagamento se comprovar todo esse rol de documentos. E a conferência da regularidade dos documentos poderá ser realizada por amostragem, garantindo-se a variedade das amostras analisadas, de modo a abranger a maior parte dos trabalhadores ao longo do contrato. Porque às vezes é um contrato, imagina um contrato de limpeza de todas as unidades da UERJ. Tem muita gente envolvida ali. E aí você olhar a folha de ponto de cada empresário, de cada empregado ali, vai ser complicado, né? Então, você pode fazer uma fiscalização por amostragem. É possível fiscalização por amostragem. Parágrafo 5º. Além do cumprimento disposto neste artigo, a fiscalização do contrato deverá incluir entrevistas a partir da seleção por amostragem dos trabalhadores da contratada para verificar a regularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, mantendo-se a administração pública sempre disponível para o recebimento de denúncias de inadimplemento. A ideia aqui, pessoal, é que você, a administração, seja um canal aberto para esses empregados. Por quê? Eles não são empregados da administração. O pessoal da limpeza, da segurança, né, eles não são empregados da UERJ, eles são empregados da contratada. Mas a administração tem que estar sempre aberta para receber reclamações, eventualmente fazer entrevista. Você já está recebendo o seu 13º? Para que ela possa anotar ali, o fiscal, sobretudo, possa anotar, eventualmente, algum problema nessa execução contratual. Ele vai ter que registrar. Eventualmente, se ele fez uma entrevista com a dona Lucinha ali, ela falou, não estão me pagando 13º. Aí, já anota ali no registro de ocorrência. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre essa parte operacional, da fiscalização, comprovação de recolhimento das verbas? Então, vamos falar um pouquinho de subcontratação. Olha só o artigo 122, ele fala da subcontratação. Na execução do contrato e sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, o contratado poderá subcontratar partes da obra, do serviço ou do fornecimento até o limite autorizado em cada caso pela administração. Então vejam só, pessoal, o que é a subcontratação? É eu admitir que um terceiro que não ganhou aquela licitação execute uma parte do contrato. Só que a subcontratação, ela não é um direito subjetivo do contratado. Primeiro, tem que estar previsto em edital, em contrato, né, essa possibilidade. Eu não posso admitir isso sem previsão no edital e no contrato. E segundo, em cada caso, quando a contratada for subcontratar, ela tem que pedir autorização para a administração pública, para que a administração concorde ou não com aquela subcontratação. E terceiro,
tem que respeitar um limite. Eu não posso subcontratar 100% do objeto. Ou, por exemplo, né, 80%. Seria irrazoável também. Qual é esse limite? Não existe um limite legal para isso. A lei não estabelece um limite só até 50%, só até 25%, só até 30%. Não tem esse limite. Então, isso vai ser definido caso a caso, né? Cada contrato vai estabelecer o seu limite. É claro, né, que, dependendo do objeto, você poderá admitir uma subcontração maior. Outros objetos você não vai admitir. Enfim, tudo depende do caso concreto. O que não posso fazer é admitir subcontratação total, de 100% do objeto. E, a meu ver, também, 90% de situações nesse sentido também seria bem criticável. Não compreendi muito bem. Seria tipo assim, uma empresa ganhou a licitação e aí depois, no decorrer, ela viu que ela não tinha condição de arcar, né? Aí ela pode fazer acordado, tratar uma outra empresa e trabalhar junto com ela para isso, é isso mesmo? Isso, mas aí, é aquilo que eu falei, tem que estar previsto no edital, no contrato, e a administração tem que concordar. Então, ela vai subcontratar uma parte daquele serviço, daquela obra, né? Por exemplo, né? Vamos supor que tem uma parcela de transporte ali que tenha naquele custo do contrato que ela não vai conseguir executar, ela subcontrata aquela parcela. Mas ela precisa dessa concordância da administração pública, né? Não é algo que ela tem um direito a isso. E, além disso, tem que observar um limite razoável. Esse limite pode já estar definido no edital e no contrato. Por exemplo, até 50%. O edital tem essa margem para definir o limite. A lei não traz esse limite. O que não pode é subcontratar tudo. Sim. Pode ser uma opção, um exemplo, né? A empresa ganhou para fazer a construção de uma escola e subcontrata a parte elétrica, a parte de refrigeração. Isso seria possível, sim, desde que admitido pelo edital e pelo contrato e pela administração pública, caso a caso. Quanto ao pagamento, aí que está, né? A subcontratada, ela não tem uma relação com a administração pública. Então, ela não pode exigir da administração pública esse pagamento. Ele vai ser deduzido da remuneração da contratada. Ela que vai ter que arcar com isso. Oi, rapidinho. Bom. Folha de ponto e documentação fiscal. Não, aí o fiscal do contrato vai ter que ficar atrás disso também, porque é aquilo que eu falei, se você delega isso para a contratada, ela não vai fiscalizar, e aí, em última análise, quem vai responder é a administração pública. Então, o fiscal não... não, deixa que a contratada fiscaliza, ele não pode fazer isso não. Qual que foi a dúvida aqui? Sim, é isso mesmo. Vai ser deduzido da remuneração da contratada o pagamento. Era isso? Beleza. Então, olha só o parágrafo primeiro. O contratado apresentará à administração documentação que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que será avaliada e juntado aos autos do processo correspondente. Então, vamos dar o exemplo da escola, né? O cara vai subcontratar a parte elétrica. Então, a empresa vai ter que trazer a documentação técnica da empresa que vai executar a parte elétrica, ou do profissional, da pessoa física, demonstrando que ele tem ali experiência com aquilo, né? Que não é uma pessoa qualquer que está ali de aventureiro. Então, ele tem que comprovar isso no processo também. Parágrafo 2º, o regulamento ou edital de licitação poderão vedar, restringir ou estabelecer condições para a subcontratação. É aquilo que eu disse, a subcontratação não é um direito subjetivo do contratado. Então, ela pode, inclusive, ser vedada pelo edital
e não tem nenhum problema nisso. Parágrafo 3º, será vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação. Então, olha só que interessante. Ainda que o edital admita a subcontratação, ele tem que trazer essa previsão aqui de que é vedada a subcontratação para alguém que tenha algum vínculo que possa caracterizar ali algum tipo de nepotismo. Eventualmente, o cara ele subcontrata para um parente do prefeito, né? Isso não pode, isso é nepotismo. Porque se ele não poderia contratar com aquele parente, ele também não pode a subcontratada ser um parente do prefeito. Uma dúvida? Aí que tá. É o problema. Então, sobre subcontratação é isso, pessoal. Basicamente, essas são as questões mais importantes aqui. Eu não falei aqui de cessão do contrato, tá? Cessão do contrato é diferente de subcontratação. É um caso em que haverá a cessão do polo contratual. A contratada, no exemplo do colega, né, não tem condições de executar o objeto contratual e aí ela vai ceder aquela posição do contrato para uma outra empresa. Isso é possível? A doutrina majoritária e o TCU entendiam que não, inicialmente, porque isso violaria a regra licitatória, quem ganhou a empresa foi aquela inicialmente contratada, então ela não poderia ceder a posição contratual dela para um terceiro. Mas esse entendimento tem sido relativizado. O próprio TCE Rio de Janeiro, recentemente, num acórdão, admitiu a cessão da posição contratual, até com base num precedente do STF em relação às concessões, artigo 27A da Lei das Concessões. Então, se poderia nas concessões, poderia também aqui num contrato administrativo de 14.133. Né? O TCE entendeu dessa forma. O que interessa é que o contrato seja executado, e não quem está executando o contrato. Mas é um tema controvertido. Mas tem se admitido, sim, essa cessão da posição contratual aqui no Estado. Mas nada impede que o edital vede também. Se a administração quiser vedar isso no edital, ela pode fazer. Pagamento e ordem cronológica. Pessoal, o pagamento, como eu disse, ele vai ser a última, como regra, né, vai ser a última fase da despesa. Primeiro empenho, depois liquidação e aí, por fim, pagamento. Então, primeiro você vai ter que empenhar a despesa, depois você vai ter que verificar o direito do credor, se de fato ele executou, se as medições estão corretas, se ele comprovou o cumprimento da papelada ali, das verbas trabalhistas, previdenciárias. Aí sim eu vou liquidar a despesa e autorizar o pagamento. E aí, o que a lei fala? A lei fala que no dever de pagamento pela administração será observada a ordem cronológica para cada fonte diferenciada de recursos, subdividida nas seguintes categorias de contrato. Então, ele vai falar o seguinte, administração, na hora do pagamento, você tem que observar uma ordem cronológica. Não é para passar na frente ali o amigo de não sei quem, não. Existe uma ordem cronológica. Por categoria, porque você vai ter uma fila para fornecimento de bens, uma fila para locações, uma fila para serviços e uma fila para obras. Cada categoria vai ter ali a sua fila, né, a sua ordem cronológica de pagamento. E aí, o que define o ingresso nessa ordem cronológica? Normalmente se define através da liquidação da despesa. Quando a despesa é liquidada, né, quando há o ateste ali do direito do credor, de que ele executou aquela prestação adequadamente, aí
ele ingressa na fila. Mas, né, tem que ver exatamente cada caso concreto, como isso é regulamentado. E aí, essa ordem cronológica não é absoluta. Ela pode ser alterada excepcionalmente. Olha só o parágrafo 1º. E vejam como ele destaca que essa alteração ela é excepcional. Ela não pode se dar por qualquer motivo, por qualquer circunstância. Ela é excepcional. Parágrafo 1º. A ordem cronológica referida no caput deste artigo poderá ser alterada mediante prévia justificativa da autoridade competente e posterior comunicação ao órgão de controle interno da administração e ao Tribunal de Contas competente, exclusivamente nas seguintes hipóteses. Então, primeiro, no parágrafo 1º, a lei fala o seguinte: você pode alterar, mas tem que ter justificativa prévia da autoridade competente. Não é a justificativa do fiscal, não é a justificativa do gestor do contrato, é a justificativa da autoridade. E, além disso, tem que comunicar essa alteração ao controle interno e ao Tribunal de Contas. Então, isso já mostra que é excepcional. E, além disso, exclusivamente nas seguintes situações. Ela vai listar ali as situações em que você pode alterar a ordem cronológica. Quais são? Grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, pagamento a microempresa, empresa de pequeno porte, agricultor familiar, produtor rural, pessoa física, microempreendedor individual, sociedade cooperativa, desde que demonstrado o risco de descontinuidade no cumprimento do objeto do contrato. São empresas normalmente pequenas, né, que têm ali uma dificuldade no fluxo de caixa, e aí, justificadamente, você demonstrando ali que teria que alterar a ordem cronológica para pagá-la primeiro e evitar a descontinuidade, isso poderia ser feito, né? Mas sempre atendendo os pressupostos do parágrafo. Tem que justificar previamente, tem que ter justificativa da autoridade e tem que comunicar aos órgãos de controle, tanto interno quanto externo. Diga. Esses requisitos seriam mensais ou? Boa tarde. Bom dia. Né? Essa justificativa da autoridade competente, no caso de um pagamento de fornecimento de bens a um MEI, por exemplo, que tem fluxo de caixa mais dificultoso, bastaria uma justificativa para mensalmente pagar primeiro, por exemplo, um MEI, ou cada mês que for pago fornecimento de bens, precisaria de nova justificativa, nova comunicação ao Tribunal de Contas, nova comunicação ao controle interno? Eu acho que dá para você entender que é uma justificativa. Se o pagamento for mensal, né? Acho que dá para você entender que seria uma justificativa seria suficiente para você autorizar essa mudança, né? Mas é aquilo, não é algo que é isento de questionamento, né? Pode ser que alguém entenda que, não, tem que ser, como é mensal, então tem que ser, e cada pagamento é autônomo, então cada pagamento tem que ser objeto de comunicação, justificativa. Só que isso vai gerar um trabalho enorme, né? Então, eu sei que é mais difícil, mas pode ser que alguém tenha esse entendimento. Eu pessoalmente, eu acho que uma justificativa seria suficiente. Mais alguém? Outra situação que eu posso alterar essa ordem. Pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes, desde que é demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto do contrato. Então, tem algum sistema estruturante aqui para a universidade, né, em qualquer sentido, pagamento, alguma coisa envolvendo sistema, TI, e eu preciso fazer aquele pagamento fora da ordem cronológica, porque senão vai parar e vai, né, dar um prejuízo enorme aqui para o serviço público.
Então pode ensejar uma justificativa também nesse sentido. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada. Aqui tem uma lógica, né? Porque a empresa que entrou em recuperação judicial, ela vai ter os seus pagamentos disciplinados num plano de recuperação judicial. Então é natural que aquele plano preveja ali regras diferenciadas de pagamento. E aí, por isso, poderia também alterar a ordem cronológica. Na falência também você vai ter a declaração de falência da empresa, a extinção da empresa, e as suas obrigações vão ter que, de alguma forma, ser organizadas também pelo juízo da falência. Pagamento de contrato cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade da prestação de serviço público de relevância ou o cumprimento de missão institucional. Aqui eu tenho uma cláusula mais aberta, em que eu poderia justificar também em outras situações. Se eu não furar a fila, eu vou ter algum problema aqui, a missão institucional do órgão, o serviço público. Então eu justifico e altero também a ordem, a fila de pagamento. Só que aqui, lembre-se, né, que você não está dissociado do parágrafo, então vai ter que comunicar ao Tribunal de Contas, comunicar ao órgão de controle interno e, eventualmente, se você usou essa hipótese, né, de uma forma que não era o adequado, isso pode gerar algum questionamento também. Por que é tão importante a ordem cronológica? Né? Para você garantir isonomia, garantir impessoalidade nos pagamentos da administração pública. Tanto que o parágrafo 2º vai dizer que a inobservância imotivada da ordem cronológica ensejará a apuração de responsabilidade do agente responsável, cabendo aos órgãos de controle a sua fiscalização. Então, se você paga fora da ordem cronológica, não sendo ali uma das situações do parágrafo 1º, né, ou não obedecendo ali os pressupostos, isso pode gerar responsabilização. Parágrafo 3º, o órgão ou entidade deverá disponibilizar mensalmente, em sessão específica de acesso à informação em seu sítio na internet, a ordem cronológica de seus pagamentos, bem como as justificativas que fundamentarem a eventual alteração dessa ordem. Então, a ordem cronológica de pagamento tem que ser publicizada. Eu tenho que colocar isso no site, né, no site do órgão ou entidade. Não só a ordem, mas também as eventuais alterações com base no parágrafo 1º, naquelas situações que a gente viu aqui. Artigo 143. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade ou quantidade, a parcela em controvérsia deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento. E pode ser que, por exemplo, o prazo de pagamento seja 30 dias. Só que, na liquidação, há uma controvérsia. A empresa diz que entregou da seguinte forma, o fiscal diz que não foi bem aquilo, né? A empresa judicializa aquela questão. Enfim, tem alguma controvérsia ali. E aí, no mínimo, a parcela em controvérsia, ela tem que ser paga no prazo. O resto você continua discutindo. E se você não observar o prazo, a empresa ela pode impetrar um mandado de segurança. Olha só, enunciado 35 do Conselho da Justiça Federal. Cabe mandado de segurança para pleitear que seja obedecida a ordem cronológica para pagamento em relação a crédito já reconhecido e atestado pela administração. Então, se a empresa teve o seu crédito liquidado, ela vai entrar na ordem cronológica de pagamento. E aí, se você não observa essa ordem, a empresa preterida nessa ordem, ela pode ir a juízo e pleitear, via mandado de segurança, que você respeite a ordem. Ela não pode pagar um outro ali sem observância dos pressupostos legais. Dúvida? E atenção, olha só o artigo 137, parágrafo 2º, muito importante, ele traz aqui uma novidade. Esse prazo foi reduzido, ele era maior na Lei 866, agora ele foi reduzido para 2 meses. O contratado terá direito à extinção do contrato nas seguintes hipóteses: atraso superior a 2 meses, contado da emissão da nota fiscal, dos pagamentos ou de parcelas de pagamentos devidos pela administração, por despesas de obras, serviços ou fornecimento.
Então, se eu demorei mais de 2 meses para pagar, contados da emissão da nota fiscal, o contratado tem direito de pedir a extinção daquele contrato. A lei, ela coloca isso. É claro que ele vai fazer isso judicialmente, né? Porque ele chega ali administrativamente, a UERJ, né, a administração não vai concordar, vai falar, não, tem que continuar o serviço. Só que ele vai entrar em juízo, pedir uma liminar e vai ganhar, porque a lei confere esse direito à extinção do contrato se você atrasar mais de 2 meses o pagamento dele. Então, muita atenção, esse prazo foi reduzido. Então, se demorar para pagar, pode ter extinção do contrato. Dúvidas até aqui? Aqui eu vou falar um pouquinho da remuneração variável. Lembra que eu falei do acordo de níveis de serviço, ANS? Ele já era usado na Lei 8.666 e agora está positivado na 14.133, não com esse nome, né, ANS, esse nome ANS está no decreto, mas na lei você tem a possibilidade de remuneração variável. Olha só o artigo 144. Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida remuneração variável, vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato. Então, eu posso, seja numa obra, num serviço ou no fornecimento, estabelecer remuneração variável por performance, vinculada ao desempenho do contratado. É claro que isso tem que ser previsto em edital, previamente, eu não posso fazer isso no meio do contrato, e também tem que trazer critérios objetivos, com base nesses parâmetros, padrões de qualidade, metas atingidas, critérios de sustentabilidade, redução dos prazos de entrega no edital, e é uma remuneração variável para mais ou para menos, como a gente viu no ANS também. Parágrafo 1º. O pagamento poderá ser ajustado em base percentual sobre o valor economizado em determinada despesa, quando o objeto do contrato visar a implantação de processo de racionalização, hipótese que as despesas correrão à conta dos mesmos créditos orçamentários, na forma de regulamentação específica. Aqui é um caso em que o contratado vai receber um percentual, né, sobre essa economia gerada em processo de racionalização. E parágrafo 2º. A utilização da remuneração variável será motivada e respeitará o limite orçamentário fixado para a contratação. Isso é importante porque, ainda que você tenha metas estabelecidas, né, ainda que o contratado seja, né, desempenhe bem e atinja todas essas metas, você tem que ter um teto. Né, não pode ser algo ilimitado. Por isso que o edital tem que trazer esse teto, até para fins de você verificar a adequação orçamentária, né? Porque se você deixa isso em aberto, como é que você vai estimar isso? Né? E aí por isso que tem que ter uma dotação orçamentária máxima para aquilo, um teto estabelecido, que o contratado não vai poder passar. E a remuneração variável, até por conta desse manejo, né, que você tem, e até uma certa imprevisibilidade, a lei coloca que tem que ser motivada. Ela coloca que tem que ser motivada a sua utilização. Pagamento antecipado. Eu já tinha falado sobre ele aqui, mas vou falar um pouco mais vendo aqui o 145. Não será permitido pagamento antecipado, parcial ou total, relativo a parcelas contratuais vinculadas ao fornecimento de bens, à execução de obras e à prestação de serviços. Então, como regra, não se admite pagamento antecipado, porque é aquilo que eu disse. A regra é você observar as 3 fases da despesa: empenho, liquidação e pagamento. Eu só pago depois da liquidação do bem ou do serviço. Só que o parágrafo 1º, ele já permite aqui, excepcionalmente, que eu traga essa possibilidade de antecipação de pagamento.
quando justificando sensível economia de recursos ou como sendo uma condição indispensável para a obtenção do bem ou serviço. Isso foi muito comum na época da pandemia, né, que você tinha lá dificuldade para comprar máscaras, comprar seringas, as empresas só queriam receber se houvesse pagamento antecipado. E aí, inclusive a lei, né, a lei da pandemia, a 3978, ela previu essa possibilidade. E o TCU já admitia também. E agora a nova lei positiva isso para os contratos em geral, só que tem que ser motivado. Outro caso que é bem comum também é contratação de artistas, né? Você vai contratar o Wesley Safadão, o Gustavo Lima. Eles não vão dar o show se você não pagar minimamente ali uma parcela de forma antecipada. Não vai submeter ali eles a um empenho, liquidação e pagamento. Eles não vão receber 100% só depois de cantar, senão não vão nem aparecer. Então, por isso que você precisa justificar como uma condição indispensável aquele serviço. O cara não vem cantar aqui se eu não pagar minimamente ali uma parcela de forma antecipada. Parágrafo 2º. A administração poderá exigir a prestação de garantia adicional como condição para o pagamento antecipado. Como é uma exceção e como tem um risco, né, imagine eu pago ele antecipadamente, aí o Safadão não vem cantar, né, no show. E aí, o que eu faço? Eu vou ter que correr atrás, cobrar judicialmente, vai gerar uma dificuldade grande em relação a isso. E aí, por isso que a lei traz essa possibilidade de você prever uma garantia adicional nos casos de pagamento antecipado. O TCU, ele entende que é um poder-dever. Embora a lei fale poderá, o TCU tem acórdãos falando que deverá exigir garantia adicional. Não tem licitação para contratação de artista consagrado, não. Perguntou se tem que licitar esses casos de cantor. Não. Para artista consagrado, não. Não, na verdade, né, o que acontece? Esse artista consagrado, ele normalmente tem um empresário exclusivo, né? Aí você pode contratar um empresário exclusivo por inelegibilidade também. Aí seria, né, um caso também de inelegibilidade. O que você não pode contratar por inelegibilidade são as agências de intermediação, né, que não é empresário, é diferente. Aí, nesse caso, você poderia pensar em alguma competição possível ali. Mas o artista ou o empresário exclusivo, você pode contratar diretamente por inelegibilidade. Não tem licitação nesse caso. Parágrafo 3º, caso o objeto não seja executado no prazo contratual, o valor antecipado deverá ser devolvido, né? Obviamente. Se eu antecipei uma parte, por exemplo, do pagamento, se não houver execução, conforme previsto no contrato, o cara vai ter que devolver aquela parcela que foi antecipada. Pessoal, ficou alguma dúvida sobre pagamento, ordem cronológica, pagamento antecipado? Então vamos falar agora do nosso último ponto aqui da capacitação, que é a parte de sanções, regime sancionatório. A sanção, ela é a última ratio dentro de uma execução contratual, né? Não é para você sair querendo punir sempre a empresa. A ideia é que, no curso do contrato, como eu disse já, né, você tem esse diálogo entre a fiscalização, a gestão do contrato e a contratada, oportunizando ali, notificando ela de vez em quando, para que ela regularize alguma situação, abrindo um prazo. Não descumprimento de qualquer cláusula vai gerar uma sanção. Não é isso. A sanção vai ser a última ratio. Eu oportunizei a empresa de regularizar, notifiquei, e ainda assim ela continuou ali inadimplindo. E aí, nesse caso, a ideia é que você, de fato, pense numa sanção. Só que a sanção ela depende de um processo. Eu não posso aplicar a sanção à empresa sem antes abrir um processo sancionatório. Por quê? Por causa da garantia do contraditório e da ampla defesa, que são garantias constitucionais.
no artigo 5º da Constituição. Então, para eu aplicar uma sanção à empresa, eu vou ter que minimamente garantir a oportunidade dela se defender. Vamos ver como é que era na Lei 8666. Artigo 87 da Lei 8666. Por que é importante você saber a Lei 8666? Porque a maioria dos contratos em vigor hoje são de Lei 8666. Então, você vai aplicar, como eu disse, né, no início da aula de ontem, o regime sancionatório da Lei 8666. Esse entendimento majoritário, até a orientação da AGU também. Artigo 87. Pela execução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções. Quais são essas sanções na Lei 8666? Advertência, multa, suspensão temporária de participar em licitação, impedimento de contratar com a administração e a declaração de inidoneidade. Essas eram as sanções na Lei 8666. E aí, o que a lei já falava, e a nova lei também vai seguir a mesma lógica. A multa pode ser acumulada com qualquer outra sanção. Eu posso aplicar uma sanção de declaração de idoneidade mais multa. A multa é sempre acumulável com outras sanções. E aí, a lei previa que você tinha que ter uma defesa prévia do contratado no prazo de 5 dias úteis, para garantir o contraditório e a ampla defesa. Só que eu tinha uma discussão aqui em relação à abrangência dessas sanções. Por quê? Olha só a suspensão temporária. Ela falava o seguinte: suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração. E olha a declaração de idoneidade. Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a administração pública. Então, será que tem diferença entre a administração e a administração pública? A doutrina passou a sustentar que sim, porque o próprio conceito da lei, a lei ela diferenciava a administração e a administração pública em conceitos diferentes. E aí, o conceito de administração pública pela lei era o seguinte: administração direta e indireta da União, dos estados, do DF e dos municípios. Ou seja, quando a lei usa a expressão administração pública, em letra maiúscula, eu entenderia que seria toda a administração pública, né? Todo mundo. União, estados, DF e município. Já a suspensão não. A suspensão, quando ela fala em administração, seria só a administração contratante, aquela que celebrou o contrato. E aí, a discussão era: será que uma empresa que foi sancionada uma declaração de idoneidade pelo município de Santana do Seridó, lá do Rio Grande do Norte, será que ela poderia ser contratada pela UERJ, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro? O TCE entendeu que não. Por quê? O TCE, inclusive, chegou a editar uma súmula dizendo, nessa linha majoritária, de que declaração de inidoneidade aplicada por qualquer ente, ela vai valer para todo o Brasil. Não interessa quem aplicou, se foi um município, se o município tem 5 mil habitantes, aplicou uma declaração de idoneidade, nenhuma autoridade federativa vai poder contratar com aquela empresa. Olha só a súmula 6 do TCE. A amplitude da penalidade da suspensão temporária, primeiro ele fala da suspensão temporária, se restringe ao ente federativo, em cujo âmbito se situe o órgão ou entidade que tenha aplicado a sanção. Ao passo que a amplitude da declaração de inidoneidade possui efeitos em todo o território nacional, independentemente do órgão ou entidade que tenha aplicado a sanção. Então, declaração de idoneidade, efeitos expansivos, extensivos para todo o país, independentemente de quem aplicou a sanção. Já a suspensão, efeitos restritos ao ente federativo que aplicou a sanção.
Então, por exemplo, a UERJ aplicou uma sanção àquela empresa. O município de São Paulo pode contratar aquela empresa tranquilamente. A sanção de suspensão. Não tem problema. Agora, a UERJ aplicou uma sanção de suspensão àquela empresa. A Secretaria de Saúde não pode contratar aqui do Estado. Por quê? Porque está dentro do Estado do Rio de Janeiro. Ainda que seja uma suspensão. O efeito fica restrito ao ente federativo que aplicou a sanção de suspensão. E na 14133, na nova lei de licitações, como é que o tema é tratado agora? Olha só o rol de sanções. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações previstas nesta lei as seguintes sanções. A advertência e multa, né, não mudou nada aqui. Impedimento de licitar e contratar. Eu não uso mais o nome suspensão, eu uso o nome só impedimento de licitar e contratar, mas a ideia aqui vai ser a mesma. E declaração de inidoneidade para licitar e contratar. O que interessa para a gente aqui? Primeiro, a questão da abrangência, que vai ser resolvida aqui. Por quê? Olha só o que diz a lei agora. A sanção prevista no inciso 3, ou seja, o impedimento de licitar ou contratar, que é a antiga suspensão, impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública indireta, direta e indireta do ente federativo, que tiver aplicado a sanção. Então, só o ente federativo que aplicou a sanção. É aquela lógica que eu falei. Se a Secretaria da Educação aplicou uma suspensão temporária, Educação do Estado, a UERJ não pode contratar com ela. Agora, se for uma Secretaria de Educação do município do Rio, a UERJ pode contratar, porque é outro ente federativo. E o parágrafo 5º é o que vai tratar da inidoneidade. A sanção prevista no inciso 4, ou seja, a inidoneidade, será aplicável e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da administração pública, direta e indireta, de todos os entes federativos. Vai seguir a lógica da súmula do TCE. Não importa o ente que aplicou a sanção, pode ser um município de 2.000 habitantes. Nenhum outro ente poderá contratar, nem a União. A empresa vai ser ali punida no âmbito do país inteiro, com a inidoneidade. Importante, as sanções não desconstituem os contratos em curso. Por quê? Porque, eventualmente, aquela empresa que foi declarada inidônea por um município qualquer, ela já tem um contrato com a UERJ. Então, não precisa extinguir aquele contrato. Essa sanção vai ter efeitos ex nunc, dali para frente. Efeitos prospectivos, não tem efeitos retroativos, não tem aplicação imediata. Isso é que disse o STJ e o TCU também. Olha só o TCU. A declaração de idoneidade apenas produz efeitos ex nunc. A ausência de efeito rescisório automático não compromete nem restringe a faculdade que tem as entidades da administração pública de, no âmbito da sua esfera autônoma de atuação, promover medidas administrativas específicas para rescindir os contratos. O que ele está dizendo aqui? Efeito ex nunc. Ele não vai extinguir automaticamente o contrato que eu tenho com a empresa. Então, se o município de São Luís do Maranhão aplicou uma idoneidade àquela empresa, que tem um contrato com a UERJ, eu não vou extinguir esse contrato a princípio. Mas nada impede no exercício da minha autonomia de eu chegar e falar, não quero ter um contrato com uma empresa que foi declarada inidônea. Aí eu vou abrir um processo aqui, ou no mesmo processo de contratação, vou iniciar ali também um processo de rescisão daquele contrato. Posso fazer isso. Até porque, lembre-se, né, rescisão unilateral é uma cláusula exorbitante. Né? A administração ela pode rescindir, extinguir o contrato a qualquer tempo. Mas não será possível prorrogar esses contratos. Por quê? Porque na hora de
verificar a prorrogação, lembra que eu falei lá que o gestor tem que acompanhar, verificar todas as documentações da empresa, verificar ali, consultar os cadastros. E aí, se o gestor verificar que a empresa foi declarada inidônea, ela perdeu uma condição essencial àquela contratação, ela está impedida. E por isso, eu não posso prorrogar aquele contrato. Aí eu vou ter que fazer uma nova licitação. Tanto que a lei fala, né, antes de você formalizar ou prorrogar o prazo de vigência do contrato, a administração deve verificar a regularidade fiscal do contratado, consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, o SEIS, e o Cadastro de Empresas Punidas, o SINEP, emitir certidões negativas de idoneidade, de impedimento, de débitos trabalhistas e juntar ao respectivo processo. Então, nesse processo de prorrogação, se eu verifico que a empresa foi declarada inidônea nesses cadastros, e existe uma obrigação sempre de publicizar essas sanções nesses cadastros, então o gestor vai achar isso na hora da prorrogação, ele não vai poder prorrogar aquele contrato. Ele vai ter que, né, depois que acabar o contrato, ou antes até, né, já programar ali um processo licitatório para não parar o serviço. E aí, pessoal, outro ponto que é importante aqui sobre sanções, primeiro, né, é a duração dessas sanções, né? Elas não são eternas, não existe uma sanção, uma pena perpétua. Essas sanções têm um prazo. Qual é esse prazo? No caso da suspensão temporária, existe um prazo máximo, né, do impedimento de licitar e contratar, que é a antiga suspensão temporária, existe um prazo máximo de 3 anos. Então, eu não posso declarar aquela empresa impedida por mais de 3 anos. Pode ser 1 ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, mas não mais do que 3 anos. No caso da inidoneidade, o prazo é diferente, né? É de 3 a 6 anos. Tem um prazo mínimo de 3 e um prazo máximo de 6 anos. Aí, claro, né, no processo sancionatório eu vou... A dúvida, né? Claro, no processo sancionatório eu vou verificar ali os fatos concretos, né? Vou ter que graduar ali a sanção dentro dessa faixa, de 3 a 6 anos. Professor, qual é o órgão responsável dentro do município para declarar uma empresa como inidônea? Então, você primeiro vai ter que observar qual é a autoridade competente, né, no caso do seu órgão ou entidade. Cada órgão ou entidade vai ter uma autoridade competente para aplicar a sua sanção. E aí, no caso do Estado do Rio, quem tem a competência para aplicar as sanções vai ser a autoridade máxima, né? E pode ter, inclusive, ser delegada essa competência. Mas não é o gestor, não é o fiscal do contrato. Então, verifiquem o decreto, verifiquem o regulamento sobre o tema, para que vocês possam ali ter a definição clara de quem é essa autoridade competente, né, na aplicação da sanção. Lembrando que o fiscal aponta a regularidade, o gestor recomenda a abertura do processo e a autoridade é que vai impor ao final a sanção. Ela abre, autoriza a abertura e ao final impõe a sanção. Isso pode. O colega perguntou se a empresa reparar a regularidade antes do prazo. Se dentro daquela lógica de diálogo, né, na execução contratual, você notifica a empresa e ela regulariza, você não precisa nem abrir o processo sancionatório, porque ela já regularizou a situação. Mas às vezes é uma situação tão grave, né, que pode gerar ali um caso que não admite nem regularização. E aí não vai ter o que fazer, vai ter que abrir o processo, né? E aí essa é uma questão importante. Por quê? Porque a nova lei, ela lista as infrações e correlaciona a infração com a sanção. Tanto que você vê aqui no parágrafo 4º, quando ela fala do impedimento de licitar e contratar, ela fala, essa sanção vai ser aplicada às infrações do inciso 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do 155, que é o artigo que lista o rol de sanções, de infrações, perdão. E aí você vai ter ali a aplicação
correlata, né? Se a empresa praticou uma das infrações, por exemplo, inciso 2, descumprimento parcial do contrato que gere dano, eu vou poder, nessa pré-correlação, aplicar o impedimento. Eu não posso, no caso de impedimento, no caso de inexecução parcial do contrato, que acarrete dano, que é o inciso 2, eu não posso aplicar idoneidade. Por quê? Porque o parágrafo 5º fala, ó, a sanção de idoneidade vai ser aplicada às infrações dos incisos 8, 9, 10, 11 e 12. Então existe uma pré-correlação ali, que não é absoluta. O próprio artigo já relativiza. Olha só. O próprio artigo fala, bem como pelas infrações dos incisos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, se o caso concreto justificar a imposição de pena mais grave. Então, ainda que seja um descumprimento parcial do contrato que gere dano, se o caso concreto evidenciar que tem uma reincidência ali da empresa, ou que eventualmente isso gerou um dano de elevada gravidade ao interesse público, aí eu posso, para um caso desse, aplicar até a idoneidade. Só que isso tem que ser muito bem justificado, você tem que sempre oportunizar a defesa da empresa, né? Tem que ser algo bem justificado. E um ponto importante também, pessoal, a nova lei não traz textualmente a exigência de processo para aplicar advertência. Aliás, pior, né? Ela não exige nem que a contratada tenha uma defesa prévia ali na advertência. Ela se omite em relação a isso. O problema é que a advertência é uma sanção, está lá no rol do 155. E aí você aplicar uma sanção de advertência sem sequer oportunizar a defesa da contratada, isso me parece complicado. Ainda mais considerando que, eventualmente, você pretende aplicar uma advertência, mas aí, no caso concreto, no processo, você verifica que ela foi reincidente, que ela tem uma circunstância agravante ali, que vai ensejar algo mais grave, aí você vai lá e aplica uma idoneidade ou um impedimento. E ela sequer se defendeu daquilo. Então, muito cuidado com isso. Embora a lei não preveja defesa para advertência, é recomendável que na prática vocês sempre abram o processo, sempre abrem um processo sancionatório com oportunidade de defesa para a empresa, para ela poder ali esclarecer o que aconteceu, né? Se eventualmente tem alguma causa que justifique ali aquele cometimento de infração, aquele descumprimento do contrato. Então tem que sempre oportunizar a defesa da empresa. Para multa, a lei não exige processo. Para multa, a lei só exige que você abra um prazo de defesa. Mas também se recomenda que se abra um processo no caso de multa, né, para não ser algo arbitrário. Né? A gente vive num Estado democrático de direito, então não posso penalizar uma empresa sem oportunizar a ela uma adequada instrução probatória, né? Eventualmente até, se for o caso, oitiva, de testemunha, perícia, produzir provas para que ela possa provar ou não, né, alguma causa excludente ali em relação àquela infração. E aí, pessoal, outro ponto importante também que eu queria falar aqui, não está no material, mas é importante também, as sanções aqui no Estado do Rio de Janeiro, elas necessariamente têm que passar pela assessoria jurídica. Tá? Por quê? Porque a lei só exige manifestação da assessoria jurídica nos casos de declaração de idoneidade. Só que o nosso decreto, ele exige esse parecer jurídico também para outras sanções, seja advertência, multa, impedimento de estar a contratar ou idoneidade. Então tem que passar pelo jurídico. Tem que passar pelo jurídico. E aí, atenção, esse parecer jurídico não é sequer uma hipótese de parecer vinculante. Né? Por quê? Porque não há obrigatoriedade do gestor aplicar ali uma sanção que eventualmente tenha sido recomendada pelo jurídico. É um parecer meramente a título de assessoramento ali. E vai verificar
se foi observada a garantia do contraditório para a defesa, né, se os prazos foram respeitados, se a correlação que a lei traz entre infração e sanção está sendo respeitada, se teve fundamentação. É um parecer mais ali de olhar sobre o processo sancionatório. O jurídico não faz análise de mérito, ele não deve, né, dizer essa tem que ser a sanção aplicável. Ele meramente faz ali um controle em relação àquele processo. Ele não se miscui no mérito, até porque a aplicação de sanção é atribuição da autoridade. É ela que vai, ao final, aplicar a sanção. Então, muita atenção com isso. Né? Muita atenção com isso, porque, eventualmente, se você não passar o processo pelo jurídico, pode gerar uma nulidade e aí o licitante vai impugnar isso judicialmente porque o decreto exige. Pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui sobre gestão e fiscalização de contratos. Eu me coloco à disposição para dúvidas aqui nesse espaço final. E caso restem outras dúvidas, vão tirar no nosso dia 21, né? 21, que é o nosso dia para dúvidas mais específicas. Mas aqui estou aberto, eventualmente, quem quiser. Professor? Diga. Um ponto aqui que tem mais a ver com a qualidade do gestor. A minha dúvida, na verdade, é um ponto absolutamente específico, vinculado mais ao expediente, e possivelmente o senhor talvez não soubesse por não estar diretamente vinculado ao dia a dia, mas eu vou tentar a sorte. A ata de registro de preço, como é que ela tem funcionado? Onde, como, quando é publicado, como participar, quem tem que procurar, esse tipo de coisa. Ata de registro de preço. A gente não falou aqui, por quê? Porque a nossa parte é sobre gestão e fiscalização de contratos, né? Mas vamos responder a sua pergunta. Registro de preço, você tem algumas figuras ali. Então, primeiro tem que identificar quem é a figura que você está tratando. Você tem o órgão gerenciador, que é aquele que faz, formaliza e gerencia a ata, os quantitativos. Você tem o órgão participante, que é aquele que participa da formação da ata com seus quantitativos desde o início. E você tem o órgão não participante, que é o carona. É aquele que não participou da ata, mas ele quer aderir à ata ao longo da sua vigência. Então, minha primeira pergunta para você é essa. Em que posição, qual a posição que a gente está tratando? De um gerenciador ou uma ata que você quer aderir? Tem que ver essa questão primeiro, porque se for um gerenciador, ele tem várias atribuições. Ele não só vai ter que fazer a licitação, ou agora a lei permite até contratação direta para registro de preço, mas também vai ter que gerenciar os quantitativos. Né? Porque, por exemplo, existe um limite para adesões. Não pode ter uma adesão ilimitada por órgãos não participantes. A lei traz um limite de 50% por item e de 200% do total, não, 50% por órgão entidade e 200% do total de adesões. Então, ele tem que gerenciar esses limites também. Eventualmente, ali, fazer um controle de saldo para verificar se aquele saldo foi esgotado, controle também do prazo da ata, porque a ata tem um prazo, né? O prazo agora é de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano. Então, também o gerenciador tem que ficar atento a isso. Agora, o carona, que é aquele que não participou da licitação, ele tem outros cuidados. Né? Ele vai ter que, por exemplo, justificar a vantagem da adesão, né? Que aquela ata é compatível com a necessidade dele, vai ter que ter a concordância do fornecedor, vai ter que ter a concordância do gerenciador. Então, tem outros cuidados específicos. O participante é mais tranquilo. O participante meramente indica ali o quantitativo dele e entra já de início na licitação. Mas essas duas figuras, tanto do gerenciador quanto do carona, que tem algumas atribuições específicas. Tem um decreto específico sobre CRP. Quem quiser aprofundar, eu não tenho o número agora aqui, mas eu posso depois mandar para vocês. É um decreto estadual específico só sobre registro de preço. Obrigado, professor. Mais alguma dúvida? Sem dúvidas?
Tranquilo? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado da capacitação e aguardo vocês dia 21.